Olá, alunos! Então, hoje nós vamos conversar sobre o comportamento espectral dos alvos. A gente já viu nas aulas anteriores, né, que o espectro eletromagnético ele é composto por diversas faixas de diferentes comprimentos de onda e, consequentemente, diferentes energias. Né? Então, os comprimentos de onda maiores têm menos energia e os comprimentos de ondas menores têm mais energia. Essa relação de comprimento de onda, frequência e a quantidade de energia disponível, ela forma um espectro, né, com várias faixas, várias bandas diferentes, né, vários intervalos diferentes, com diferentes classificações. Então, desde as ondas de rádio até os raios gama, sendo que o que os nossos olhos estão adaptados a captar, né, o que a gente enxerga, dentro de todo esse espectro eletromagnético é apenas uma faixa muito pequena, que é o espectro da luz visível. Até o intervalo desse espectro da luz visível ele está exagerado aqui nessa imagem. Né? O que a gente enxerga é um intervalinho mínimo de todo o espectro eletromagnético. Mas a gente tem muito mais radiação circulando pelo planeta. E algumas dessas radiações nos fornecem informações importantes. Então, o sensoriamento remoto ele também trabalha com o visível, mas ele também trabalha com outras radiações eletromagnéticas que dão informações importantes. Então, para a gente entender o princípio do sensoriamento remoto, né, a gente tem que compreender qual é a nossa principal fonte de energia, a nossa principal fonte de radiação eletromagnética, que é o registro feito pelo sensoriamento remoto. Então, o sensoriamento remoto de observação da superfície terrestre, ele, em geral, ele é feito com a energia solar. Né? O registro é realizado durante o dia, ele registra a interação da energia solar, da radiação solar com a superfície terrestre. E, embora hajam outras formas, né, existem sensores ativos que emitem e recuperam uma radiação, mas o mais utilizado é o sensor passivo, que trabalha com essa radiação eletromagnética que vem do Sol. Então, o Sol emite várias frequências de ondas eletromagnéticas, tá? Em função das reações que acontecem dentro da sua estrutura. Então, aquelas relações de fusão nuclear, elas vão liberando energia na forma de ondas eletromagnéticas, que são emitidas em função da temperatura do Sol. Elas são emitidas principalmente na faixa do visível, ultravioleta e infravermelho. Então, ele emite até alguma radiação além disso, mas em muito menor intensidade, com muito menor ocorrência, né, do que nessas três faixas. Então, essa radiação é a que chega com maior intensidade na atmosfera terrestre, né, na estrutura terrestre. Mas a Terra tem escudos. O principal escudo é o campo eletromagnético, que desvia boa parte dessa intensidade da radiação eletromagnética. Mas ao se chocar com a atmosfera, esses raios eles podem sofrer alguma intervenção, né, ao atravessar a superfície terrestre. Então, de toda essa radiação, o que mais chega para nós na superfície terrestre é o visível. E por isso que o nosso sistema de vida, ou a grande parte das formas de vida terrestres, desenvolveram a habilidade de usar o visível como ferramenta sensorial, porque é a radiação mais disponível, né, mais amplamente disponível em maior intensidade na superfície terrestre. Então, daquela radiação que consegue ingressar na nossa atmosfera, né, existem dois processos principais que ocorrem com essa radiação, que são processos atenuadores, processos que reduzem a radiação que chega até nós. E são processos físicos e químicos. O principal deles é o processo físico, né, ele é chamado de espalhamento, e consiste simplesmente no choque dessa radiação eletromagnética com todas as partículas que existem na superfície terrestre. E então,
isso afeta todos os comprimentos de onda, todos eles são, de certa forma, atenuados, né? A intensidade no topo da atmosfera e a intensidade no nível do mar de qualquer comprimento de onda, ela é reduzida, tá? Em função dessa interação com toda a composição atmosférica. Já o processo químico é um processo de absorção atmosférica. E esse processo ele é seletivo. Alguns comprimentos de onda, tá, interagem de forma específica com alguns componentes da atmosfera. E isso faz com que aquele comprimento de onda seja atenuado. Então, tem alguns comprimentos de onda, alguns intervalos do espectro eletromagnético que tem sua intensidade mais reduzida e, por vezes, ela até desaparece ao atravessar a superfície terrestre, ela não chega ao atravessar a atmosfera terrestre, ela não chega na superfície terrestre. O principal processo de absorção atmosférica são os processos vibracionais que estão animados ali, né? E esses processos vibracionais, eles agem em moléculas desse tipo, né? Tipo CO2, H2O. Então, eles têm essa estrutura e passam por todos esses processos de vibração, né? A vibração de afastamento, no caso da água, por exemplo, é o afastamento e aproximação das moléculas de hidrogênio. No caso do CO2, a aproximação e o afastamento do oxigênio em relação ao carbono. Então, existem vários movimentos que essas moléculas fazem e esse movimento consome aquela energia daquele comprimento de onda. Então, é como se aquele comprimento de onda entrasse em sintonia com aquela frequência, aquela radiação eletromagnética, e isso fizesse com que essa energia fosse consumida pela molécula. Então, de toda aquela radiação, de todo o espectro eletromagnético que aparece ali no topo, o que o Sol emite é ultravioleta, visível e infravermelho. Essa curva superior aqui, ela mostra a intensidade com que essa radiação chega no topo da atmosfera. E essa parte vermelha, que é a intensidade que ela chega na base da atmosfera, ou no nível do mar, né, na superfície terrestre efetivamente. Então, vocês podem observar aqui nessas faixas amarelas, ó, aqui no ultravioleta, por exemplo, o ultravioleta desaparece praticamente, né, do que existia no topo da atmosfera para a base da atmosfera. Isso em função da interação com o ozônio, que está aqui representado, né? Então, a camada de ozônio nos protege dos raios ultravioleta em função dessa reação. Aqui, por exemplo, que a gente tem o visível, né? A intensidade com que chega no topo da atmosfera e a intensidade com que chega na superfície terrestre, nos alvos propriamente ditos. Então, esse rebaixamento da curva aqui, essa redução de intensidade que ocorre em toda a curva, ela é um processo de espalhamento. E esses picos negativos aqui, por exemplo, esse aqui em função de uma interação com o oxigênio, esse aqui em função de uma interação com a água, esse aqui também da água, esse aqui também da água, aqui a água, o CO2, a água. Então, isso são chamados de bandas de absorção. São aqueles comprimentos de onda que interagem com alguns componentes da atmosfera e a energia dessa radiação é consumida ao atravessar a atmosfera e não chega na superfície terrestre. Então, por exemplo, aqui esse comprimento de onda aqui de cerca de 1.300 nanômetros, né? Ela não chega na superfície terrestre porque essa radiação chega no topo da atmosfera, enquanto ela está atravessando a atmosfera, ela é consumida, né? Toda essa intensidade é consumida pelas moléculas de água. Esses processos vibracionais que provocam o aquecimento da atmosfera, né, e essa manutenção do calor dia e noite, exposição ao sol, sem exposição ao sol, e que é chamado de efeito estufa, né, que mantém essa temperatura estável e propícia à vida, né, sem variações muito bruscas. Então, esse processo vibracional da atenuação da absorção atmosférica, esse processo de vibração é o mesmo responsável pelo efeito estufa. Então, esse rebaixamento da curva como um todo, ó, se vocês acompanharem toda essa curva vermelha na sua tendência geral,
ela simplesmente está mais rebaixada em relação à curva superior. Este processo é produzido, essa redução da intensidade da radiação, ela é produzida por um processo chamado espalhamento, um processo físico, simplesmente o choque da radiação e o espalhamento dessa radiação com as moléculas da superfície terrestre. Né? Eu sei que vocês já viram alguma coisa sobre isso com a professora Suelen, porque é esse processo de espalhamento que torna o céu azul. Né? Então, esse processo de espalhamento, ele atinge todas as moléculas, mas atinge todos os comprimentos de onda, mas com mais intensidade nos comprimentos de onda mais curtos. Né? Então, o comprimento de onda mais curto aqui do visível, que é o correspondente ao azul, é o que recebe um espalhamento mais intenso, e isso torna a nossa visibilidade do céu azul durante o dia normal. Né? Então, no sensoriamento remoto, a gente trabalha com janelas atmosféricas. Tá? As janelas atmosféricas, elas são aqueles comprimentos de onda que conseguem atravessar a atmosfera, como se a atmosfera fosse uma parede, né, que nos protege, e certos comprimentos de onda passam por essa janela, por esse intervalo disponível. Né? Então, as janelas atmosféricas correspondem aos comprimentos de onda que conseguem atravessar a atmosfera e alcançar os alvos na superfície terrestre. Então, a gente só trabalha com as janelas atmosféricas no sensoriamento remoto, porque a radiação do Sol tem que atravessar toda a atmosfera, atingir o alvo, e atravessar toda a atmosfera de novo e atingir o satélite. Né? Então, a radiação vem do Sol, atravessa toda a atmosfera, atinge o alvo, interage com esse alvo, e esse alvo vai refletir, de acordo com as suas características, ele vai refletir determinado tipo de radiação. E essa radiação que for refletida, ela vai precisar atravessar toda a atmosfera novamente, sair da atmosfera terrestre, atingir o satélite, que vai receber esse sinal e fazer o registro. Então, de toda aquela radiação que é emitida pelo Sol, só aquelas que não têm janelas atmosféricas são as que vão receber sensores. Né? Então, aqui a gente tem essa figurinha anterior ali dos processos atmosféricos, né, nessa radiação solar que chega até o planeta. E aqui a gente tem esse gráfico aqui, né, só ampliado aqui, mostrado de uma forma diferente, com as bandas de absorção. Mas é essa curva inicial aqui de subida, né, é o visível e o infravermelho. Né? Então, aqui o visível, o infravermelho, e depois as outras bandas aqui. Então, os sensores, eles são todos posicionados dentro dentro das janelas atmosféricas, né? As bandas de absorção em geral, a não ser para aplicações específicas, que são esses sensores mais recentes aqui, essas bandas de absorção, elas não podem ser usadas no sensoriamento remoto. Então, os sensores são sempre posicionados, né, dentro das bandas, dentro das janelas atmosféricas, né? Então, aqui, os sensores do visível, né, azul, verde e vermelho, que são o registro é feito desses, porque são as cores aditivas, né? E aí elas, se adicionando, elas formam todas as outras cores, então a gente pode converter esse sinal do azul, do verde e do vermelho numa composição colorida. Do infravermelho, aqui, né, essas bandas aqui do infravermelho. E esse registro, então, cada sensor desses, ele capta apenas um intervalo de comprimento de onda, né? Então, esse sensor aqui está programado para pegar, sei lá, de 420 até 460, digamos assim. Esse sensor aqui, ele está configurado para captar só a radiação entre 400 e 410. Então, existem sensores, satélites diferentes, cada conjunto desses aqui é de um satélite, né? Esse aqui é do Sentinel, esse aqui é do Landsat, esse aqui é do Landsat anterior, o Landsat 7, né? Esse aqui é do mais recente, que é o 8.
E aqui eu não lembro, mas é algum satélite que possui sensores de maior detalhe, né? Um hiperespectral, alguma coisa assim. Então, os sensores eles captam um intervalo do comprimento de onda e cada sensor registra quanto daquele comprimento de onda está chegando. Então, ele pega essa informação, é como se tivesse filtros, né? Então, ele pega essa informação, o sinal emitido, o sinal refletido pela superfície terrestre chega no satélite. O satélite, como se fosse um prisma daqueles de Newton, né? Ele decompõe esse sinal, né, em diferentes comprimentos de onda e cada sensorzinho capta determinado comprimento de onda. E aí, se ele recebeu muita radiação naquele comprimento de onda, ele vai fazer um registro de alto valor. Se ele recebeu pouca radiação naquele comprimento de onda, pouca intensidade naquele comprimento de onda, ele vai fazer um registro mais baixo. Então, o que ele faz é um registro numérico do quanto daquela radiação chegou. E isso é convertido depois em imagem e outras análises possíveis. Então, o que interessa para nós no sensoriamento remoto de observação da superfície terrestre, em geral, é a reflectância, né, de toda essa radiação que chegou do Sol e atingiu um alvo. Uma parte vai ser refletida, uma parte vai ser absorvida, uma parte vai ser transmitida, né, vai atravessar o alvo. Então, o registro que é feito do sensoriamento remoto, ele só mostra a energia, a quantidade de energia refletida por cada comprimento de onda. Mas a gente pode inferir que se apenas essa energia foi refletida, as demais energias foram absorvidas ou transmitidas. Então, conhecendo as características de cada alvo, conhecendo o registro feito pelo satélite, a gente consegue inferir qual é o alvo. Como eu sempre falo quando eu falo em geotecnologias, nada substitui o campo, né? A gente consegue fazer uma análise por sensoriamento remoto, a gente consegue fazer várias interpretações a partir do sensoriamento remoto, mas a gente não pode dar chutes à la louca e publicar artigos e fazer trabalhos sem conhecer a realidade local. Então, todo o trabalho que existe no sensoriamento remoto é de inferência, existe uma base científica sólida, mas ainda assim eu tenho que conhecer a realidade local para não correr o risco de chamar macaco de gorila, né? Sei lá. Então, o que é o comportamento espectral dos alvos? Consiste em estudar como cada um dos alvos existentes na superfície terrestre, ou seja, cada elemento existente na superfície terrestre, interage com a radiação eletromagnética que chega do Sol. Então, a gente pega toda essa banda, principalmente, né, o visível, infravermelho, e infravermelho próximo, né, o infravermelho proximal e o infravermelho de ondas curtas, que são as radiações mais abundantes, né, vindas do Sol. E a gente estuda como que a água, né, o que acontece quando essa radiação atinge a água, quais são os comprimentos de onda refletidos, quais são absorvidos, quais são transmitidos. E aí, com isso, sabendo qual é a reflectância daquele material, o quanto a vegetação reflete de cada uma das radiações, eu consigo inferir, né, qual é o alvo. Então, vendo a imagem de satélite, conhecendo o comportamento espectral dos alvos, vendo os registros do satélite, conhecendo o comportamento espectral dos alvos, eu consigo inferir qual é a natureza daquele elemento, daquele alvo que foi atingido, que foi registrado. Então, eu faço o mesmo para todos os elementos naturais, né? Água, solo, vegetação, para todos os alvos urbanos, pavimentação, construções, gramados, né? É mais comum no ambiente urbano, telhados, né? Os diversos tipos de telhados. E então, com base nessas características de reflectância, a gente estuda, a gente interpreta uma imagem de satélite, né? Conhecendo a reflectância, o comportamento espectral desses alvos, como eles interagem com a radiação que chega até eles, e aí eu consigo interpretar uma imagem de satélite com base nesse comportamento e no registro. Então, para nós interessa, no sensoriamento remoto mais comumente usado na gestão ambiental, né,
que inclusive é o que faz as imagens do Google Earth, que a gente está acostumado a visualizar e utilizar. O que é utilizado são as curvas de reflectância, né? A gente só trabalha com a reflexão. Então, para nós interessa as curvas de reflectância, o que está sendo refletido de cada alvo. Então, digamos assim, ó, do visível, né? Se eu enxergo uma folha verde, significa que ela está emitindo, né? Ela está refletindo a radiação do verde mais do que as outras duas, né? E isso caracteriza uma curva como essa que está mostrando aqui, né? Reflete muito pouco do azul, reflete um pouco mais do verde e muito pouco do vermelho. Já do morango, por exemplo, ou de uma flor, uma rosa vermelha, o comportamento espectral vai ser inverso. Ele vai ter... Inverso não, vai ser diferente. Ele vai ter pouca reflexão no vermelho, pouca reflexão no azul, pouca reflexão no verde e muita no vermelho. Então, eu teria uma curva diferente aqui. Se eu estiver trabalhando com um lago de água azul e clara, eu vou ter o contrário. Eu vou ter muita radiação no azul, nenhuma no verde e no vermelho. Então, dependendo da coloração do alvo, a coloração que a gente enxerga, o que são os pigmentos, né, que existem nas tintas? Os pigmentos, eles interagem, reagem com essa radiação eletromagnética, né? Então, os pigmentos são aqueles elementos que têm a propriedade de absorver determinados comprimentos de onda e refletir outros, que é o caso da clorofila nas plantas, né, nas folhas. Então, a clorofila tem essa característica de pigmento de absorver o azul e o vermelho e refletir o verde. Por isso, nós enxergamos as folhas verdes. E, como eu falei antes, né, sempre a vegetação viva, né, o trabalho celular da vegetação, ele reflete muito infravermelho, tá? É a resposta energética de todo o processo celular que acontece na planta. Então, toda planta viva reflete muito no infravermelho. Essa é a característica, para os nossos olhos, a característica mais marcante é o verde, mas para o sensoriamento remoto é o infravermelho. Então, a gente vai ver agora outros alvos, né? Aquele ali é o comportamento geral da vegetação. A água, por exemplo. No visível, a água reflete muito pouco, tá? Então, normalmente, a não ser que seja uma água oceânica, assim, que reflete mais no azul, no verde do que no vermelho, tá? E água de rio, principalmente se tiver muito processo erosivo nas atividades aqui, ela vai refletir mais no vermelho. Então, existem algumas variações dependendo do que existe dentro da água, né? Se tiver muita alga presente na água, né? Muitos elementos desses algais na água, ela vai tender um pouquinho mais para o esverdeado, né? Então, dependendo da composição, do que está diluído nessa água, ele pode ter um comportamento diferente. Mas, em geral, o comportamento geral é uma reflexão baixa no visível, então a água tende a aparecer escura. Ela pode parecer mais azulada se estiver mais limpa, ou parecer mais avermelhada se estiver com mais sedimentos em suspensão. Vocês já devem ter visto imagens assim de períodos de enchente, ou imagem de satélite aqui da região, que a gente vê o rio avermelhado, né? Ele não aparece azul e verde, como o gráfico sugere. Mas isso são variações em função do uso do solo que tem ao redor. Mas sempre, sempre, sempre a água reflete muito pouco no visível e nada a partir do infravermelho, tá? Então, o quanto ela reflete cada banda do visível é variável de acordo com a composição, tá? O comportamento geral é esse, reflete um pouquinho mais no azul, no verde, do que no vermelho. O comportamento de rio pode ser o inverso, tá? Principalmente onde tem muita atividade agrícola, sem muita preocupação com a conservação do solo, né? Então, os processos erosivos muito intensos vão deixar a água mais avermelhada. Mas a característica marcante da água, assim como da vegetação era refletir muito no infravermelho, né? Registrar uma intensidade muito alta de infravermelho, a característica marcante da água é não refletir nada no infravermelho. O registro do infravermelho é zero, tá? Porque a água absorve toda essa radiação. Tá? A água no estado líquido, ela absorve toda essa radiação a partir do comprimento de onda do infravermelho. Bom, então a água.
ela é encontrada naturalmente na superfície terrestre nos 3 estados físicos, tá? Tanto líquido como sólido como gasoso. Então ela apresenta um comportamento espectral diferente em cada um desses estados. Os mais comuns aqui na nossa região é a água no estado líquido e a presença de nuvens, né? As nuvens, elas têm um comportamento espectral de alta refletividade de qualquer comprimento de onda. No visível, praticamente toda a radiação que atinge uma nuvem é refletida de volta para o espaço, tá? Então, dentro do visível, essa radiação, todos os comprimentos de onda do visível, eles são refletidos praticamente em mesma proporção, né, e uma alta reflexão. Isso, para nós, corresponde à cor branca, né? Então, todas essas cores aditivas misturadas, elas formam uma coloração branca. E a reflexão, só a intensidade dessa reflexão, ela vai diminuindo conforme vai aumentando o comprimento de onda. O comportamento da neve aqui, que eu não coloquei, que seria da geleira, ela também tem uma alta reflexão no visível, né? Mas aqui no infravermelho próximo, ela tem alguns pontos de absorção de radiação, né? Então essa curva aqui ela é mais irregular, não é simplesmente uma diminuição progressiva da reflexão, tá? Ela tem um comportamento mais irregular e nessas bandas onde há uma maior absorção de energia, né? Onde menos energia é refletida, onde menos daquele comprimento de onda é refletido, ele é utilizado para caracterizar essas zonas de geleiras. O solo, ele também tem um comportamento espectral um pouco monótono, assim, né? Mas o comportamento geral dele é de reflexão crescente conforme vai aumentando o comprimento de onda. Então, no visível ele reflete muito pouco, ele tende a refletir um pouquinho mais no vermelho, então o solo tende a aparecer escuro, avermelhado e escuro, né? Não é um avermelhado brilhante, é um avermelhado assim, mais escuro. E no infravermelho também ele vai aumentando progressivamente, conforme vai aumentando o comprimento de onda, ele vai aumentando a reflexão. Então ele reflete um pouquinho mais em cada comprimento de onda. Esses picos aqui, essas pequenas reduções aqui de intensidade, elas estão relacionadas à umidade do solo, tá? E é mais ou menos nesses mesmos locais aqui que tem aquela absorção de energia na neve, que eu comentei antes, tá? É mais ou menos nesses mesmos picos aqui, tem os picos negativos da neve, tá? E no solo eles estão relacionados com a umidade do solo, então quanto mais umidade houver no solo, mais rebaixado, menos reflexão vai ter nesses locais aqui. Mas o comportamento geral é esse, óbvio, tem algumas variações de acordo com a composição do solo, né? O solo é muito variável, principalmente os solos mais argilosos com relação aos solos mais arenosos, né? Os mais arenosos tendem a refletir mais do que os argilosos, mas o comportamento geral do solo, o comportamento base do solo é esse. Então a vegetação, eu comentei um pouco no início, lá quando eu estava explicando o que era o comportamento espectral, né? Então a vegetação, ela no visível ela reflete pouco, tá? Só que ela reflete significativamente mais no verde do que no azul, os comprimentos de onda correspondentes ao azul e ao vermelho. Então, por isso nós enxergamos verde. Mas, em questão de destaque, né, repentinamente aqui, saiu do comprimento de onda do vermelho, que é absorvido pela clorofila, e entrou nesse comprimento de onda, que é correspondente ao infravermelho próximo, tem uma subida rápida, abrupta, para uma alta reflexão no infravermelho próximo. Né? Isso é uma característica típica da vegetação e que identifica, inclusive, a saúde da vegetação. Né? Quanto mais alto estiver esse pico aqui, mais saudável a planta está. Então, inclusive, quando uma planta ela começa
por qualquer motivo, ela tem alguma doença, algum problema e ela começa, ou ela está secando, ou foi atacada por alguma praga e está perdendo essas características de vida, normalmente elas escurecem mais, né? Ficam mais avermelhadas as folhas, então ela já passa a refletir um pouco mais no vermelho do que no verde, e o infravermelho também começa a refletir menos, né? Então essa relação aqui da se refletir vermelho e refletir menos infravermelho significa que a planta está doente. Quanto mais refletir no infravermelho e menos refletir no vermelho, mais saudável está a planta. E, inclusive, isso é usado como um parâmetro básico para a análise da saúde da vegetação, que são os índices de vegetação, né? Os índices de vegetação utilizam vermelho e infravermelho, tá? Porque o vermelho, se aumentar a reflexão no vermelho e se diminuir a reflexão no infravermelho, significa que a planta está com algum problema, ela está sob estresse. E aqui também, né, no infravermelho de ondas curtas, ela tem, cada vez ela vai, conforme vai aumentando o comprimento de onda, ela vai reduzindo a sua reflexão, né? Cada comprimento de onda, quanto mais longo, menos refletido é. E, ao mesmo tempo, tem esses picos aqui, que estão mais ou menos nas mesmas posições daquele pico dos picos negativos do solo, que a gente viu antes, estão relacionados com a presença de água. Então, também esses picos aqui são indicativo de saúde da vegetação, né? Quando esses picos negativos aqui são reduzidos, significa que tem menos água, tá? Então, quanto mais refletir aqui, menos água tem a planta, tá? Porque esses dois picos negativos aqui, eles ocorrem pela presença de água, tanto no solo, como na vegetação, como na neve, né? Então, aqui, né, mostrando esse diagrama aqui, essa figurinha de novo, né, chega toda a radiação solar aqui, principalmente, né, o visível infravermelho. Então, o azul e o vermelho são absorvidos pela folha, em função da presença da clorofila, como comentei antes. O verde, uma parte é absorvida e uma parte é refletida. E o infravermelho, uma parte pequena é transmitida pela folha e a maior parte é refletida, tá? Então, aqui a gente tem todos esses gráficos que a gente estava conversando antes, unidos na mesma imagem. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com o visível e quisesse diferenciar esses alvos, né, eu tenho numa mesma imagem, eu tenho nuvem, solo, vegetação e água. Isso é extremamente comum, principalmente aqui na nossa região, se estiver estudando imagens aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil em geral. Então, essa reflectância, se a gente trabalhar no visível, vocês vão ver que essas curvas são muito próximas. A maior parte desses alvos, eles refletem pouco no visível. Então, é mais difícil diferenciar esses alvos dentro do visível. A única coisa que a gente diferencia claramente no visível, assim, que é muito fácil de distinguir, é as nuvens, né? As nuvens vão se destacar no visível. E aqui, claro, né, a água, por exemplo, vai ficar mais azulada, a vegetação vai ficar mais esverdeada, o solo vai ficar mais avermelhado, porque é a tendência aqui de cada um dos picos. Mas não existe nenhuma diferenciação extremamente nítida entre os alvos, tá? Ao contrário, aqui no infravermelho próximo tem uma diferença de reflexão muito grande. Então, no infravermelho próximo aqui, se eu tiver o registro do infravermelho próximo, aquele alvo que está zerado, tá? Não refletiu nada no infravermelho próximo, eu já consigo delimitar. Ah, isso aqui é água, tá? Aqueles alvos que refletiram muito, né, que tem valores muito altos de infravermelho próximo, eu já mapeio, ó, pá, isso aqui é nuvem. E aí, do que sobrar ali, o que refletiu mais é vegetação, o que refletiu menos é solo. Então, tem uma diferença de reflectância muito grande, e isso facilita
a diferenciação dos alvos, né? É muito mais fácil delimitar os alvos, reduz muito a confusão. Então, em geral, tá? No sensoriamento remoto, a gente trabalha muito com o infravermelho próximo por causa dessa característica de diferenciação dos alvos, tá? Ele proporciona uma diferenciação muito facilitada dos alvos. Aí eu tenho alguma circunstância tipo essa aqui, ó. As três curvas se cruzam aqui, ou seja, tem valores de reflectância muito próximos. Então, se tivesse um sensor posicionado aqui, esses alvos dificilmente seriam diferenciados, né? Numa situação como essa também, ó, a vegetação e solo reflete praticamente a mesma coisa. Então, nessa situação, aqui em torno de 1.500 nanômetros, eu não conseguiria diferenciar esses dois alvos. Poderia diferenciar a nuvem e a água, mas a vegetação e o solo eu teria muita confusão ainda. Então, o ideal seria eu trabalhar aqui entre 900, 1.000, né, onde eu tenho um afastamento das curvas muito grande. Então, eu tenho a água aqui no zero, sei lá, o solo aqui em torno de 50%, a vegetação aqui em torno, sei lá, de 60%, 70%, e o infravermelho, as nuvens aqui em torno de 90%. Então, como a diferença entre a reflexão, a reflectância de cada um desses alvos é muito grande. Uma coisa que é importante que eu estou falando, aproximadamente a reflexão zero, uma reflexão 50%, 60%, 70%. Esses valores, de fato, não significam nada, tá? No sensoriamento remoto tem muita variabilidade, tá? Nesse sensoriamento remoto passivo, principalmente, que é o que trabalha com a energia vinda do Sol. Aí tem muita variabilidade. Por quê? As próprias explosões solares que dão origem à radiação são instáveis. O campo magnético da Terra, que funciona como escudo para essa radiação, é instável. A composição atmosférica, as condições climáticas que interferem no quanto de radiação consegue atravessar essa atmosfera são variáveis. Então, são muitas variáveis envolvidas, tá? E o valor numérico não significa nada. O que significa é o comportamento geral da curva, a diferença entre um alvo e outro. Nunca, por exemplo, nunca no infravermelho próximo, a vegetação vai estar mais escura do que o solo. Vai estar mais, vai ter uma reflectância menor do que o solo. Tá? Nunca a nuvem vai ter uma reflectância maior, uma reflectância menor do que os outros alvos, no visível e no infravermelho próximo. Então, esse comportamento geral aqui é o que interessa, tá? Tipo, a água reflete pouco no visível, nada no infravermelho. Então, eu vou trabalhando com as imagens e utilizando esses dados. Eu vou trabalhando com o registro do sensor e utilizando esses dados. Não necessariamente eu vou trabalhar com o valor numérico. Refletiu 20% a água. Não, não é assim que funciona, tá? Porque a gente não tem controle da radiação de chegada, da radiação solar de chegada, não tem controle das condições atmosféricas. Então, o valor numérico, o registro da reflectância, o número que foi registrado pelo sensor, não significa nada, porque o mesmo alvo vai ter números diferentes em dias diferentes de acordo com todas essas variáveis. O que interessa é esse comportamento geral. Sempre vai refletir mais nisso do que nisso, sempre vai refletir mais esse do que aquele, tá? Então, esse comportamento geral vocês têm que compreender, têm que memorizar, porque sim, eu cobro isso, tá? Vocês têm que saber que a nuvem reflete muito em todos os comprimentos de onda. Vocês têm que saber que a vegetação reflete muito no infravermelho, que dentro do visível reflete um pouco mais no verde, tá? Não digo toda a curva, tá? Essa parte do infravermelho de ondas curtas não é tão comum a gente trabalhar, mas o infravermelho próximo a gente trabalha muito. E o visível é o visível, né? É o que a gente já está acostumado a interpretar com os nossos olhos. Então, o infravermelho próximo ele é muito utilizado no sensoriamento remoto. Então, essa parte aqui do gráfico, sim, eu cobro de vocês, tá? A partir daqui pode ser alguma coisa mais específica, alguma diferenciação, mas não necessariamente que vocês decorem essa parte da curva, né? Mas essa percepção do comportamento geral dos alvos dentro do visível do infravermelho próximo, como diferenciar os alvos, qual é a melhor banda para diferenciar os alvos,
tá? Isso vocês têm que compreender e têm que saber. Então, aqui tem essas questões, assim, que eu costumo fazer. Qual é a melhor banda para determinado estudo? Então, aqui eu tenho um outro exemplo, né? Aquilo que eu estava falando antes, de o valor da reflectância não significa nada. Até porque gráficos diferentes vocês vão ver que tem valores diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, a grama, a vegetação está em torno de 50%. No gráfico anterior estava lá em 60%, 70%, tá? Então, isso varia de acordo com diversas características, inclusive o tipo de vegetação. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, tá, do 0,4 até o 0,7, porque aqui está em micrômetros, tá? O outro gráfico estava em nanômetros, que significa 400 nanômetros a 700 nanômetros. Em geral, aqui de próximo a 400, aqui até 720 nanômetros é o visível, tá? Então, um alvo que reflete pouco no visível, nada no infravermelho, né? Ela desapareceu aqui no infravermelho, então é o comportamento da água. Então, dentro desse gráfico aqui, eu posso passar um gráfico semelhante a esse, perguntar para vocês qual é a melhor banda para estudar, para diferenciar esses alvos que existem na minha área de estudo. Tenho água, asfalto, solo, concreto, grama. Então, qual que é o melhor? É aquele que todas as curvas estão mais afastadas. Então, eu diria que é aqui, ó, entre 800 e 900 nanômetros, ou entre 0,8 e 0,9 micrômetros, tá? Corresponde ao infravermelho, tá? E tem a água, não reflete nada, o asfalto reflete um pouquinho menos, o solo arenoso, a água não reflete nada, o asfalto um pouquinho mais, o solo arenoso um pouquinho mais, o concreto um pouquinho mais, e a grama é o que mais reflete, a vegetação é o que mais reflete. O que acontece? Se eu escolhesse aqui, essa zona aqui que é do azul, né? O iniciozinho do visível aqui que é o azul, teria confusão entre todos os alvos praticamente. Essa zona aqui que é do verde, né? Teria confusão entre todos esses alvos aqui, o solo, o asfalto e a água. Eu poderia diferenciar a vegetação, né, pela reflexão maior no verde, e o concreto por refletir mais em todas as bandas. Aqui na faixa de 0,7, por exemplo, eu teria a confusão da vegetação com o solo, tá? Porque essas duas curvas aqui estão muito próximas. Então, o que sobra para mim aqui seria a partir de 0,8, né? Então, aqui eu já tenho uma diferenciação maior dos alvos. Então, o que conta aqui é a análise comparativa entre os elementos ou a análise da curva, do comportamento espectral dos alvos como um todo. Então, por exemplo, se o objetivo é diferenciar dois alvos específicos, a gente pode escolher a banda que tem maior afastamento entre esses dois alvos. Se eu quero diferenciar todos, eu tenho que escolher um local onde todos estão bem afastados, tá? Então, não pode ter confusão do meu objetivo com outros alvos. Então, aqui, por exemplo, para diferenciar a água da grama, né? Praticamente, vários aqui, fora no azul, aqui, ó, tem uma diferença da água para grama no verde, tem uma diferença da água para grama no vermelho. Mas no infravermelho, essa diferença é muito maior. Isso significa que é muito mais fácil diferenciar esses alvos, né? Então, aqui tem algumas referências só, caso vocês queiram pesquisar mais um pouco, tirar algumas dúvidas e aprender mais, né? Então, essas referências estão todas disponíveis, são alguns materiais que apresentam esse conteúdo também de uma forma didática, de uma forma fácil de estudar, tá? Então, agora fazer os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato comigo.